Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda de volta ao meu canal, a minha casa, exatamente aqui, o meu quarto, o meu lugarzinho aconchegante que eu tô aqui para gravar para vocês, porque hoje eu quero dividir com vocês uma parte muito pessoal da minha trajetória, da minha jornada de autodescoberta e resolvi mostrar para vocês dois livros, indicar inclusive para vocês esses livros que de forma muito diferente eles me ensinaram lições sobre o que é ser, sobre a essência de nós mesmos. Primeiro esse aqui, A Maldição dos Bonzinhos, da Jaque Marson. E depois de um tempo esse aqui, A Coragem de Ser Você Mesma, da Brené Brown. Ela tem outros livros maravilhosos também, que eu pretendo ler. Mas hoje eu vou falar sobre esses dois aqui. Porque quando eu comecei a ler esses livros, a minha vida estava em um ponto que eu estava começando a perceber que eu precisava mudar. Então, eu sempre me senti uma pessoa boazinha, sabe? Aquela pessoa que cedia aos outros, que esquecia de si mesma, mas por dentro eu sentia um vazio e eu não sabia quem eu era de verdade. Eu comecei a perceber em situações assim, do dia a dia, quando eu percebia que as pessoas perguntavam coisas sobre mim e eu sabia mais sobre elas, como qual a seu prato preferido, você prefere açúcar ou adoçante, você prefere, o que você prefere? E eu falei, nossa, eu não sei minhas preferências. E é verdade, chegou num ponto que eu começava, as pessoas me perguntavam coisas sobre mim, e eu não sabia o que responder, coisas simples. Até fazer escolhas eu não sabia fazer, porque eu passei muito tempo a delegar as escolhas para as outras pessoas. Então eu fiquei assim, comecei a dar um start, falar, não, essa não sou eu, quem sou eu? Então, A Maldição dos Bonzinhos, ele fala sobre o despertar da necessidade de dizer não. E ele fez refletir profundamente sobre essa fase da minha vida, né? A Jaque, a autora, ela fala sobre um padrão que eu acho que muitas de nós, mulheres principalmente, homens também, mas mais mulheres, né? Nós temos o desejo de agradar a qualquer custo, de sempre colocar a necessidade dos outros em primeiro lugar, aquela sensação constante de estar vivendo uma vida que não é nossa, sabe? Porque eu era assim, né? No fundo eu era aquela pessoa que dizia sim, que ajudava todo mundo, que fazia pouco de mim, nunca se colocava em primeiro lugar. E esse comportamento no começo ele parecia inofensivo, né? Era uma coisa assim, parecia até uma virtude, né? Eu aprendi que ser boazinha era uma virtude. Eu construí essa ideia de que você agradando, você cedendo, você dizendo sim para tudo, você se flexibilizando demais, você sendo adaptável demais com as pessoas, eu teria elas ao meu lado. No fundo é esse medo da rejeição, né? E no começo, quando você é criança, você tem um ponto positivo, né? Porque os seus pais não vão brigar com você, porque você tá fazendo o que eles querem, não tá discordando de nada. Então hoje eu tenho até educando as minhas meninas, eu vejo de um outro lado, né? Algumas vezes elas fazem algumas rebeldias, alguns confrontos assim, e eu não acho tão ruim, porque elas questionam, né? Elas perguntam, elas não aceitam tudo. E é importante a gente não aceitar tudo, não se conformar. E eu fui uma pessoa por muito tempo que vivia nessa coisa de tava tudo muito bom, tava tudo muito bem. Ah, se queriam assim eu fazia, se queriam assado eu fazia. O que que você quer, o que que você acha melhor, era tudo sobre os outros e não sobre mim. E isso, com o tempo, acabou que eu fui deixando a vida levar, as pessoas me levarem e eu comecei a me sentir exausta,
perdida e o pior de tudo é desconectada com quem eu realmente era. Então, esse livro aqui, a Jaque, ela me ajudou a entender que esse instinto de agradar não é só sobre ser gentil, educada, ele acaba sendo um mecanismo de defesa, uma forma de você tentar conquistar a aceitação dos outros, de evitar a rejeição, né, de se isolar. Mas o preço disso é muito alto. Você se perde de si mesmo, né? Do que realmente quer e começa a viver para os outros. Você começa a ser para os outros e não para você. Então, esse livro, ele me deu coragem de começar a praticar o não. Isso foi libertador, gente. Eu comecei a perceber que eu não precisava agradar o tempo todo para ser amada, para ser respeitada. E quando a gente aprende a dizer não, a gente começa a resgatar um espaço nosso para as nossas necessidades, para os nossos desejos, para os nossos sonhos, que a gente começa a descobrir que tem, mas estavam adormecidos. E foi aí que as coisas começaram a mudar, assim, realmente deu start, porque ao me respeitar, eu também passava a ser mais respeitada pelos outros. Então, no livro, ele tem um conceito de que ser bonzinho, ser boazinha, vai além de ser educado, gentil. Ele, na verdade, diz que trata de uma necessidade até compulsiva de agradar os outros e, na maioria das vezes, à custa das nossas próprias necessidades e até nossos valores. E traz um impacto negativo, apesar de da gente ouvir, tem que ser bom, tem que ser boa, tem que ceder, tem que fazer o bem pelo outro, né? Aquela história de dar o tapa, receber e dar outra face. Esse comportamento, ele leva inevitavelmente ao esgotamento emocional, ele deixa a gente com baixa autoestima e, principalmente, ele afeta os relacionamentos, porque ele faz com que a gente procure, a gente viva relacionamentos desequilibrados, porque você acaba entrando numa de se doar demais e a pessoa que está do seu lado pouco fazer ou quase nada fazer. E é muito desgastante tudo isso, até você acabando entrando em relacionamentos tóxicos, abusivos, e por conta sua mesmo também, de você se entregar demais e você achar que precisa sustentar aquela relação e fazer muito, e a pessoa, ou porque é mau caráter mesmo, quer se aproveitar, ou também ela não entende e você não mostrou para ela o que você quer. Às vezes é questão simples, é questão de um diálogo, de uma conversa, de vocês conversarem e falar assim, não tá bom para mim, porque se você faz tudo, eu conheço muitas pessoas que quando eu falo sobre isso, falam, mas eu gosto de fazer, mas eu gosto de ajudar. Mas chega um momento que se esgota, então é importante gostar de fazer, mesmo que você goste de ajudar, você ter essa troca, porque para tudo, gente, precisa de um equilíbrio. Por mais que você, nossa, tenha um coração gigante, tenha uma alma assim super caridosa, é preciso também para o outro crescer, é você deixar que ele faça alguma coisa, que ele faça a parte dele. Não adianta você fazer a sua parte. E aqui eu falo uma condição até de mãe, né? Na nossa posição de mãe, muitas vezes a gente quer fazer tudo para os nossos filhos, dar na boquinha deles e não dá a vara para ele pescar, quer trazer o peixe para deixar tudo assado só para ele cortar e comer. Então é importante que a gente trabalhe isso da gente. Somente a mãe, quando a gente se torna mãe, a gente fica, né, condicionada a fazer tudo. Até leva um sentimento de culpa se isso não acontece. É muito difícil mesmo trabalhar no começo, né? Nós fomos criados, nós mulheres principalmente, fomos criadas assim. Então, essa questão é muito forte. Os relacionamentos realmente, pessoas que têm esse comportamento muito boazinho, bonzinho, boazinha, acabam vivendo, na maioria das vezes, uma relação muito desigual, né? E a Márcia, ela explica que muitas pessoas boazinhas são essas que acabam acumulando tarefas
ou responsabilidades para evitar os conflitos, porque ela não quer bater de boca, porque ela não quer falar, porque se ela tem medo de falar e o outro interpretá-la de forma equivocada, distorcida e de repente, sei lá, dar um pé na bunda dela ou julgar que ela seja uma pessoa egoísta, né? As pessoas boazinhas também têm essa dificuldade de aceitar o julgamento do outro, a crítica do outro, então elas evitam conflitos a todo custo. Isso gera um ciclo de sobrecarga, né? Porque para você evitar esse embate, você acaba fazendo tudo. E a Jaque, ela fala que essa origem, como todos os traumas na vida, na maioria, né, que a gente traz na vida adulta, ela vem da infância, de crenças que a gente foi carregando lá atrás, né? E o livro explora muito isso, ele traz muitas situações, né? A Jaque era psicóloga, então ela traz situações de muitas pessoas que aprendem a ser boazinhas desde pequenas por querer agradar os pais, evitar a punição, principalmente buscar a aceitação de todo mundo, né? E também aquele medo do confronto, que parte de um temor muito profundo de ser abandonada, de ser rejeitada e que vai sempre motivar esse padrão. Então, ela traz assim uma reflexão que muitas vezes o comportamento bonzinho é uma estratégia de sobrevivência emocional, mas que deixa de ser útil na vida adulta. É o que eu falei. A gente cresce desde pequena na escola, no convívio com a família, né, para evitar ser punida, para evitar ser castigada, até para evitar ser abandonada. A gente faz tudo pelos outros. Na escola é aquela menina que passa tudo, empresta tudo, não quer para ter a amizade do coleguinha da coleguinha, não tem personalidade própria, e aí a gente é uma situação de sobrevivência, mas que com o passar com a vida adulta a gente vai vendo que isso vai dando muito ruim, né, gente? Qual o custo? O custo é você se autoanula, né? A gente prioriza os outros, daí você negligencia os seus próprios desejos, as suas necessidades, você acumula raiva, então você carrega uma raiva reprimida, né? As pessoas boazinhas, frequentemente, elas acabam guardando ressentimentos porque elas dizem sim, mesmo querendo dizer não, tem dificuldade de expressar isso. Como eu já falei, os relacionamentos, eles ficam desiguais, desequilibrados, né? Aí a dinâmica mesmo, né, com os seus amigos, com os seus companheiros, com os seus colegas, acaba sendo desigual, porque a pessoa boazinha tá sempre dando mais do que recebe. E a Márcia apresenta o exercício, uma estratégia para ajudar as pessoas a desenvolver a habilidade de dizer não de forma mais gentil, né? Então ela chama do técnica do não simpático, que é você responder com um não que respeita tanto os seus limites quanto os sentimentos da outra pessoa. Então você vai falar alguma coisa, não precisa falar um não ríspido. Você fala, não, eu agradeço, fico lisonjeada, olha, seria legal, mas hoje não posso, hoje não dá, né? É você começar devagarinho, de uma forma educada e gentil, agradecer pelo convite, ou a pessoa se preocupar com você, ou pensar em você para ajudar, né? Mas você não vai poder ir no momento. Então, é uma forma de você começar a dizer o não, sem aquele não ríspido, aquele não seco, né? E também ela traz um ponto muito importante, que é a autenticidade, que é substituir a necessidade de agradar pela vontade de ser verdadeira, de ser você mesma, né? Então, uma pessoa boazinha, ela pode começar, ela deve começar com passos pequenos, né? Recusar compromissos que são desnecessários, para ela ganhar mais confiança. Por que que este livro é relevante? Gente, ele traz um olhar compassivo, sabe, prático, sobre um problema comum, né? Mas muitas vezes ignorado, principalmente em mulheres que foram educadas para serem agradáveis, para servirem aos outros. E eu considero esse livro aqui como um manual para quem quer sair do ciclo do autossacrifício, sabe? Construir uma vida mais equilibrada, com autenticidade, mostrando quem você é e com autoestima mais elevada. E agora eu quero falar para vocês sobre este livro aqui, A Coragem de Ser Você Mesmo, que o que trouxe é um esclarecimento sobre o que é o verdadeiro
pertencimento. Gente, para mim esse livro foi uma peça que faltava para completar o quebra-cabeça do meu entendimento sobre quem eu sou, como eu devo continuar sendo, vivendo a minha essência. Então, enquanto a Jaque, ela me ajudou a dar os primeiros passos em direção ao não, ao meu próprio espaço, a Brené me mostrou que para ser realmente quem eu sou, eu precisava também aprender a ser vulnerável, a me aceitar como sou, com todas as minhas imperfeições. Então, o ponto-chave desse livro aqui, e que tocou profundamente em mim, é o conceito do verdadeiro pertencimento. Ela fala sobre a importância de pertencer, mas não a qualquer preço, não é sobre se encaixar, agradar os outros, como falei lá atrás. É sobre quando você se aceita de verdade, quando você é vulnerável, quando você se mostra sem medo de ser julgada, quando se conecta com os outros a partir da sua autenticidade, que é um gancho daquele livro lá da Jaque Marson, né? E é isso que eu aprendi a partir desse livro. O pertencimento não é sobre agradar, é sobre ser eu mesma e ainda assim me sentir parte de algo maior. Ao ler o livro da Brené, eu comecei a entender que eu não precisava me esconder para me sentir pertencente. O verdadeiro pertencimento acontece quando a gente se permite ser quem somos. Assim, com tudo, sem tentar ser perfeita, sem tentar agradar os outros o tempo todo, pensar no julgamento do que o outro está pensando. Esse livro me deu uma nova perspectiva sobre a vulnerabilidade, que era um negócio que eu temia. Eu aprendi que ser vulnerável não é fraqueza, é coragem. E essa coragem de ser verdadeira, de ser quem eu sou, me trouxe a sensação de liberdade, de pertencimento genuíno. Senão eu não estaria aqui falando com vocês com menos de 20 inscritos, eu acho. Então, a Jaque, ela traz que o verdadeiro pertencimento não é apenas estar em um grupo ou se sentir aceito pelos outros. É sobre ser fiel a si mesma, encontrar conexão sem abrir mão de quem você realmente é, sabe? Então, a gente muitas vezes sacrifica a nossa autenticidade para a gente se ajustar. E isso gera um vazio emocional, porque pertencer de verdade exige coragem para ser você mesmo. Mesmo que isso signifique ficar sozinha. A Brené, ela descreve que enfrentou vários momentos de isolamento quando ela escolheu ser ela mesma, em vez de ceder à pressão social. Ela trabalhava com muitos homens, ela era pesquisadora, então ela se viu no momento de voltar e ficar sozinha com ela mesma. E ela diz que a solidão pode ser um caminho para a autenticidade. Ela chama de solidão positiva. E ela diz que a solidão nem sempre é algo negativo, é uma oportunidade para você se conectar, ficar junto consigo mesmo, entender o que realmente vale a pena, o que realmente importa. Então ela traz uma ação prática, ela fala pra gente aprender a ficar confortável na nossa própria companhia, porque é aí que você encontra a clareza sobre os nossos valores, nossos desejos. Ela diz assim: a solidão é um lugar que visitamos quando nos amamos o suficiente para dizer a verdade sobre quem somos. Então, esse livro, ele incentiva a gente a ter conversas difíceis e discordar, olha só, de forma respeitosa, sem medo de perder as conexões, porque a verdadeira força está na gente manter nossos princípios, mesmo em meio a divergências. Então, ela ensina uma ferramenta que chama Braving, né? BRAVING. E é um acrônimo em inglês da confiança, para você adquirir confiança. Então, primeiro, ela diz que a gente tem que saber sobre limites, que é saber onde vai. Ter confiabilidade, que é ser consistente naquilo que faz, coerente. Responsabilidade, que é você admitir seus erros. O V de guardar confidências, né, o segredo. Integridade, fazer o certo, não fácil. Não julgar, que é você saber pedir e oferecer ajuda sem criticar. E a generosidade, que é assumir as melhores intenções com os outros, né? E ela diz uma coisa da vulnerabilidade, que ao contrário do que todo mundo diz, ela é força. Que se a gente abraçar a vulnerabilidade, a gente precisa fazer isso para a gente ser nós mesmos, é preciso abraçar esse desconforto de ser vulnerável. E isso significa correr risco emocional, como dizer o que você realmente sente e pensa.
E ela diz que a gente precisa substituir a necessidade de ser aceito pelo desejo de ser autêntico. É muito legal esse livro. O insight que eu tive dele é: você só pode encontrar uma verdadeira conexão com os outros quando você se sente confortável no lugar que estiver, sendo você mesmo. E ela ensina a gente a enfrentar o medo de não pertencer. Porque a pressão da conformidade, né? A Brown explora como a sociedade ensina a gente a buscar aceitação externa e como isso pode fazer com que a gente se distancie da gente mesmo. E qual que é a alternativa? É escolher pertencer a você mesmo primeiro. É estar em paz com quem você é, independente da aprovação externa. Então tem uma frase que ela diz: pertencer a qualquer custo é o maior custo de todos. Legal, né? Ai, gente, esse livro é acho muito legal. Eu li muito devagar, acho que eu demorei mais de um ano para ler. Sem brincadeira, e ele é curtinho, porque eu queria sentir cada mensagem que ele trazia. Porque ele me ajudou a reconhecer as forças, as imperfeições sem vergonha. Por isso que eu tô aqui. A reavaliar os relacionamentos que exigem que você mude para você ser aceito. A desenvolver coragem para viver com uma autenticidade, né? Construir confiança na gente, nas pessoas ao nosso redor. Então, eu acho que esse livro aqui é um chamado para você enfrentar seus medos, para questionar normas que não ressoam com você e para viver sua autenticidade, sua essência. É um lembrete de que pertencer a si mesmo é a base de qualquer conexão verdadeira. Então, esses dois livros juntos mudaram minha forma de enxergar o mundo, a mim mesma. E a Jaque me ensinou a força de dizer não, a me priorizar. E a Brene me mostrou a importância de ser vulnerável, de me aceitar, de viver um pertencimento genuíno, gente. Hoje eu me sinto mais conectada comigo mesma, eu aprendi a dizer não sem culpa, a me colocar em primeiro lugar, a aceitar quem eu sou de verdade, com todas as minhas imperfeições. E isso não significa que seja fácil. Não é, ainda tem desafios, mas a diferença é que agora eu tô vivendo mais próxima da minha essência. Eu tô aqui falando com vocês, contando a minha história sem vergonhas, sem medo nenhum de vocês me acharem sem jeito, sem noção. Eu tô demonstrando aqui a minha vulnerabilidade, estou sendo vulnerável. E é isso, pessoal. Se você também sente que tem sido boazinha ou bonzinho demais, que tem se perdido tentando agradar os outros, eu te convido a refletir sobre essas duas ideias. O que você realmente quer para sua vida? Quais são os seus valores essenciais? O que te impede de ser vulnerável e de se mostrar do jeito que você realmente é? E eu te garanto, o caminho para uma vida mais autêntica, mais plena, mais essência, começa com a coragem de ser você mesma. E ao fazer isso, você vai se conectar com as pessoas que realmente importam. Agora, eu quero saber de vocês, gente. Qual desses dois livros ou reflexões mais tocou aí em você? Já passou por algo parecido? Me conta aqui nos comentários e vamos falar sobre isso. E sobre como a gente ser mais autêntica e viver a vida com mais coragem no nosso dia a dia. Eu espero que tenham gostado da reflexão. Até o próximo vídeo. Tchau!